Pessoal, boa noite. Estamos aqui hoje com a palestrante, né? Hoje no dia 20 de 11 de 2024, com a palestrante engenheira Renata Dalmolin, tá? Ela vai palestrar hoje para a gente sobre a importância da prevenção contra o incêndio, tá? Ela é engenheira civil, engenheira de segurança do trabalho, duas coisas têm que casar perfeitamente, né? Ela possui trabalha com duas especializações em engenharia contra incêndio, possui 11 anos de experiência na área, já realizou mais de 700 mil metros quadrados de projetos aprovados e é professora palestrante, dedicando-se à conscientização sobre segurança contra incêndio. Renata, pode iniciar a palestra, tá? Boa noite. Boa noite. Oi, pessoal. Boa noite, tudo bem com vocês? Obrigada pela apresentação, Rafa. A ideia é conversar justamente com vocês sobre a importância da prevenção contra incêndio, o que é essa área dentro da engenharia. Alguns conhecem, outros nem tanto. Então, trouxe bem detalhado o que é essa área, quais são as importâncias, quais são os mercados que vocês conseguem atuar e como que ela funciona. Antes da gente começar, a galera vocês, né, que estão aqui assistindo, Rafa, é todo mundo estudante? Já atua? Alguém já trabalha? Você consegue me dar um briefing, por favor? Consigo. A gente tem estudantes do Brasil inteiro, tá? Então a gente estamos na turma avançada, na turma intermediária e no pessoal mais novo ali, tá? Então, assim, algumas pessoas já têm bastante conhecimento da área, tá? Algumas não. Algumas são bem assim, não sabem muito sobre projetos, sobre incêndios, etc. Mas, assim, temos diversos colegas aí. Perfeito, perfeito. Bom, eu vou explicando, e aí, se vocês tiverem dúvida, eu vou pedindo para vocês irem colocando no chat, que aí eu vou recebendo aqui e vou vendo com vocês. Antes de eu começar, o Rafa até já me apresentou, mas vou fazer esse inicial novamente. Então, eu sou engenheira civil e de segurança do trabalho, sou especializada na área de incêndio, tenho 2 pós na área da engenharia contra incêndio. E aí, quando a gente fala, né, de responsável por mais de 700 mil metros quadrados de projeto de incêndio, é justamente porque eu tenho um escritório que ele é especializado apenas na área de incêndio. E aí, quando a gente fala apenas na área de incêndio, fala, nossa, não tem mercado, como assim? Quando eu fui abrir o escritório, eu ouvi muito isso. Nossa, vai passar fome, não dá, não tem área suficiente. Mas aí a gente vai vendo que a prevenção, ela é um leque muito grande, muito novo e que a gente fala que é um oceano azul. Então tem muito espaço para profissional atuar ainda. Eu tenho mais de uma década na área de incêndio, justamente porque eu comecei a atuar em prevenção contra incêndio logo que iniciou, logo que teve o incêndio da Boate Kiss. Então, o incêndio da Kiss foi em 2013, a gente está, né, em 2024, então são 11 anos atuando dentro da prevenção contra incêndio. Nesse percurso, criei a R da Dalmolin, que é o escritório, né, que atua na área de projetos, e, paralelo, acabou surgindo a Preview World, que é uma, até estava falando com o pessoal aqui antes, é uma comunidade da prevenção contra incêndio. Então, o que a gente fez? Eu vi que não tinha assunto sobre isso, você não encontrava, o conhecimento ele não era tão acessível, você não conseguia profissionais para debater, trocar figurinha, tirar suas dúvidas. E aí eu fui juntando essa galera, as empresas, né? A gente foi se aproximando para conseguir criar uma comunidade onde, de fato, a galera consiga tirar dúvidas, a galera consiga entender sobre a área, consiga ter essa rede de apoio dentro da prevenção contra incêndio. Se a gente para olhar, os históricos de incêndio, eles estão aumentando. Tem uma dúvida muito grande aqui no Brasil se estamos aumentando o histórico de incêndio ou estamos comunicando mais que está tendo incêndios. Por quê? Talvez antes também tinha, mas a internet ela não estava nesse auge que a gente vive hoje, então você não ficava sabendo, né, de todos os incêndios. E hoje não.
Hoje, cada incêndio que acontece, a gente fica sabendo, e são muitos e muitos e muitos incêndios. Recentemente, a gente teve ali 2 incêndios em São Paulo, no Brás, teve um prédio lá que é super famoso. Essa semana teve também um incêndio na Bahia. Semana passada teve o primeiro incêndio em carro elétrico em Santa Catarina. Então, tá vindo, as notícias, elas estão chegando cada vez mais, e a gente para e olha e fala, cara, como assim? Se a norma está atualizando, se as pessoas estão fazendo, como que os incêndios também estão crescendo? E é justamente aqui que começa a abrir o oceano azul que eu falei para vocês dessa área. Porque mesmo que seja uma área nova, recentemente, né, a gente está falando de uma área que a primeira norma é de 1970. Só que começou de fato a valer, a ser colocada em prática 2010, 2012. Então é 10 anos, 12 anos, né, que isso vem acontecendo, que as pessoas vêm de fato olhando para a prevenção contra incêndio. E aí, quando a gente olha para isso, a gente começa a ver que, junto com essa evolução de normas, nós também tivemos uma evolução de materiais, a gente teve evolução da própria característica da sociedade. Então, hoje todo mundo tem um celular, hoje todo mundo carrega celular. Se eu olhar aqui onde eu estou, eu tenho a bateria do computador, eu tenho a bateria da câmera, eu tenho a bateria da luz, eu tenho a bateria do microfone, eu tenho um tablet, tenho um celular na minha mesa, estou numa sala com 2 ar-condicionados. Então, olha a sobrecarga que a gente tem em um espaço que talvez antes não era tão comum. E talvez é por isso que nós temos cada vez mais incêndios acontecendo, e por isso que cada vez mais precisamos de profissionais na área da prevenção contra incêndio que realmente vão olhar e vão cuidar do empreendimento, da edificação, das pessoas que estão lá, do projeto que vai fazer. Então, quando eu trouxe aqui diversos incêndios, para que vocês possam ir vendo, tipo, como vem evoluindo isso. Então, a gente teve um incêndio do Wilson Paes de Almeida, que foi um incêndio que a edificação ela desabou. Então, nós tivemos muito claro a importância de uma edificação ter uma segurança estrutural ao fogo. Como assim, Renata? Vou lá construir minha edificação. Eu não posso só construir e pensar se aquela fundação ela vai ser suficiente para aquele prédio. Eu também preciso pensar quanto tempo aquelas paredes elas vão resistir em caso de incêndio. Porque se a pessoa estiver lá no 20º andar e as paredes resistem, tipo, 15 minutos, 30 minutos, como que ela vai sair? O prédio vai desabar, como é que vai ser feita essa evacuação? Então, quando a gente vai entrando na prevenção contra incêndio, vamos analisando e vendo que é realmente a frase que eu falo bastante, que não é só um projetinho, não é só um copia e cola de AutoCAD. É justamente você analisar minuciosamente, item por item, da sua edificação. Então, o caso do Wilton Paes de Almeida, ele alarmou de uma maneira muito grande. Putz, espera aí, precisamos olhar para a segurança estrutural. Quando a gente vem para o caso da Cevale, que foi aqui pertinho da minha cidade, foi o ano passado, a gente também veio muito forte uma questão de, tá, peraí, como que nós vamos cuidar, cobrar e fazer a manutenção da agroindústria? Como que isso vai ser feito? Sabemos que grão é extremamente explosivo, então só eu ir lá e fazer um projeto não é suficiente. Como que eu vou cuidar com que isso não se torne explosões, igual aconteceu, que não tenha mortes, que não, né, foi todo um rebuliço ali na cidade, etc. Quando a gente vem para o alojamento do Flamengo, talvez muitos de vocês lembram, né? O incêndio que teve no Ninho do Urubu, mesma coisa, uma edificação sem documentação, sem manutenção, curto-circuito. Então, se nós pegamos os históricos dos incêndios, por mais que talvez agora esteja mais frequente, né, as notícias de incêndio, os motivos, eles se mantêm muito parecidos. É falta de manutenção, é falta de entender de fato um projeto, é falta de pensar realmente em como aquela edificação ela vai se comportar em caso de incêndio. E aí é justamente por isso que eu vim aqui falar para vocês o que é a prevenção e qual é a importância dela. Talvez, né, vocês estão na faculdade pensando, caraca, qual área eu vou atuar, como eu vou fazer e etc. E a ideia é justamente que talvez eu coloque uma sementinha na cabeça de vocês para olharem com carinho para essa área, porque é uma área que precisa muito de bons profissionais e é uma área que eu falo bastante que a prevenção contra incêndio é uma das únicas áreas da engenharia que o seu papel ele não é necessariamente só ser engenheiro, só ser engenheiro. Você tem uma missão muito grande.
que é realmente salvar todas as vidas que estão naquele lugar. Então, se eu estou fazendo um projeto, eu não estou ali fazendo um projeto porque eu quero a documentação do bombeiro. Eu tenho uma missão muito grande, que é, cara, peraí, se aquilo pegar fogo, as pessoas vão sair lá de dentro? As pessoas vão conseguir fazer essa evacuação? Quais vão ser as ferramentas, as exigências, os equipamentos que eu vou propor para eu garantir que as pessoas saiam de lá? E o projeto de incêndio ele é muito parecido com o seguro. A gente não quer, ou já provei 700 mil metros quadrados de projetos de incêndio, nunca nenhum precisou ser utilizado em caso de incêndio. E a ideia é justamente essa, né? A gente não quer que nosso projeto, o nosso cliente, né, tenha ali a edificação pegando fogo e etc. Mas, se acontecer, nós precisamos ter uma certeza de que aquilo que nós projetamos vai realmente salvar as vidas que estão lá, vai realmente auxiliar numa evacuação segura, num combate do quartel e, principalmente, a questão das vidas que estão lá, do patrimônio que foi construído, ele vai se manter. Então, a gente tem diversos e diversos. Eu posso trazer aqui para vocês, ficar meia hora falando só de incêndio. Só que o que eu falei para vocês de que os incêndios se repetem, por quê? Porque em 2003, a gente teve um incêndio igual o da Boate Kiss nos Estados Unidos. Em 2013 foi o incêndio da Boate Kiss. Em 2022, a gente teve um incêndio na Espanha, exatamente o mesmo motivo. Então, se a gente pega, eu estou falando de 2003 a 2022, são 19 anos e é o mesmo motivo do incêndio. Boate cheia de gente, teto inflamável e pirotécnico, né? Soltar fogos dentro de uma edificação. Então, por que a gente fala que eu estava comentando antes com vocês sobre a Preview World, qual que é a ideia? Conscientizar através da educação. Nós entendemos que não vai ser pela guerra do que o bombeiro pede, o que o seguro pede, o que a prefeitura pede. Não, peraí. Nós vamos ter que conscientizar a população do risco que nós temos. Porque nós estamos falando de 19 anos e o motivo segue o mesmo. As pessoas continuam morrendo pelo mesmo motivo, não teve uma consciência. E se nós pegarmos, eu acredito que ano passado, se eu não me engano, teve o mesmo caso em um incêndio aqui no Nordeste do Brasil. E também teve um mesmo caso em um casamento no Iraque, no Irã, em algum lugar, não lembro agora qual foi, que foi no Iraque. Foi a mesma coisa, um casamento, o teto também inflamável, foram soltar fogos, whatever o que seja, e matou 100 pessoas. Cara, pensa você casando, e aí você vai fazer ali um rolê todo diferente, do nada pega fogo e você mata 100 dos seus convidados. Tipo, 100 pessoas ali que você convidou morrem no seu casamento. Então, foi aí que nós entendemos que, cara, peraí, esse assunto ele precisa ir para dentro das faculdades. E ele precisa ser levado com uma forma de consciência. Porque a gente precisa entender que eu não estou só ali para fazer um projeto, eu preciso levar essa consciência e espalhar ela, porque as pessoas precisam ter cuidado. Talvez o lugar aqui do Iraque, por exemplo, ele tinha prevenção contra incêndio, mas de nada adianta se as pessoas não souberem utilizar, de nada adianta se as pessoas não tiverem consciência, se elas não souberem como sair de lá, como agir em caso de incêndio. Então, essa consciência, se a gente terminar essa aula e vocês falarem, poxa, Renata, acho que agora eu vou começar a ir nos lugares e ver se tem extintor, plaquinha ou onde é a saída de emergência, já valeu super eu ter vindo aqui conversar com vocês, porque a ideia é plantar essa sementinha da consciência na cabeça de vocês. E o que é a prevenção contra incêndio? A prevenção contra incêndio, ela é uma área da engenharia. Então, a gente tem a engenharia civil. Dentro da engenharia civil, você tem estrutural, elétrico, hidráulico, ponte, rodovia, enfim, diversas áreas. E tem a área da prevenção contra incêndio. A gente fala que a prevenção contra incêndio, ela é uma engenharia. Então, não é só prevenção contra incêndio, é engenharia contra incêndio. Porque você precisa, de fato, pensar, elaborar e estudar as engenharias que vão resistir a um incêndio. Como assim? Qual vai ser a espessura da argamassa que vai ter na sua parede para que aquela parede resista a 2 horas de fogo? Qual que é a espessura da parede? Quanto que vai ser o traço do cimento que vai, se a parede for de concreto? Qual que é o traço quanto a espessura que vai ser do seu reboco, do seu chapisco, do revestimento que você for colocar? Tudo isso entra na engenharia contra incêndio. E são itens que a gente precisa pensar.
Então, a prevenção contra incêndio, ela é um braço da engenharia civil, um braço que vai focar em olhar para as edificações e proteger as edificações. Então, uma edificação ela é feita lá o projeto estrutural para que garanta que ela suba e não caia. Sim. Na prevenção contra incêndio, qual que é o nosso objetivo? Não tem como nós garantirmos que lá não vai pegar fogo. Primeira coisa. Então, o projeto de prevenção contra incêndio, ele previne que não tenha um incêndio, mas ele não evita. Não é um projeto que vai falar, não vai ter incêndio porque fez o projeto. Não é isso. Só que, quando você faz um projeto, a ideia é o quê? É eu conseguir orientar como que funciona a evacuação, como vai ser a evacuação. Então, eu garanto que as pessoas tenham uma evacuação segura da edificação. Eu garanto que o bombeiro consiga fazer um combate naquela edificação, que ele consiga chegar até a edificação e combater o incêndio que está tendo. Eu garanto uma questão de patrimônio, que aquele patrimônio não vai desabar, porque tem uma segurança estrutural. Então, a ideia da prevenção contra incêndio, o objetivo principal é a evacuação segura e o auxílio no combate. É para isso que nós fazemos o projeto de prevenção contra incêndio. E o que é? Tá, beleza, entendi, mas o que é de fato um projeto de incêndio? Nada mais é do que uma planta baixa da edificação. Então, você vai pegar lá o arquitetônico que tem da edificação, e nesse arquitetônico você vai colocar quais são as exigências, as medidas protetivas e preventivas que vai ter nesse lugar e aonde estão os riscos dessa edificação. Como assim? Um restaurante. Onde tem risco em um restaurante? Vocês conseguem pensar? Tipo, vamos pensar, um restaurante pode até ser um restaurante pequeno. O maior risco desse restaurante vai estar onde? Na cozinha, no caixa, onde vocês acreditam que esteja? Cozinha. Alguém respondeu, mas bem baixinho. Na cozinha. Perfeito? Mas dentro da cozinha ou na central de gás, por exemplo? Nos dois? Eu acho que dentro da cozinha. A gente pode pensar aqui nos dois? Porque dentro da cozinha eu tenho o gás, eu tenho a fritadeira elétrica, a gordura e etc. E lá na central de gás, se eu tiver um vazamento, eu tenho uma explosão, fim. Então a brincadeira é bem maior na central de gás. Então, no projeto de incêndio, é justamente isso que eu vou mostrar. Aqui, a gente vai fazer ali uma planta e vou falar, ó, bombeiro, aqui tá o maior risco, que é o gás. Então tem que tomar cuidado. Aqui tá a chave elétrica. Então você também tem que cuidar, porque se começou um incêndio, você precisa desligar essa chave elétrica. E nessa planta, vocês vão mostrar aonde que estão os riscos da edificação e quais são as ferramentas que vocês vão utilizar para proteger. É extintor? É sinalização? É iluminação? É compartimentação? O que você vai utilizar? Então, quando a gente fala de prevenção contra incêndio, vocês precisam lembrar que é uma área da engenharia que você está visando olhar para aquela edificação e garantir que a evacuação vai ser segura, que as pessoas vão sair de lá de maneira segura e que o bombeiro vai conseguir chegar até ela e fazer o combate de maneira segura também. O bombeiro vai realmente conseguir combater aquela edificação. Nós temos alguns históricos, né, de como que funcionou a prevenção contra incêndio. Então, lá em 1973, 75, teve o incêndio do edifício Andraus e do edifício Joelma. A partir desses incêndios, a prevenção contra incêndio ela deu um boom. Tipo, ah, tá, peraí, vamos olhar para a prevenção contra incêndio. Só que eles olharam, mas aquele olhar, tipo, criamos normas. É isso. Fim. Não teve uma fiscalização, uma cobrança, uma criação de norma de verdade. A norma era muito simples, era ali uma norma, 100 páginas e tá tudo bem. Com a Boate Kiss, em 2013, rolou aquele rebuliço. Então, aí as normas se atualizaram bastante, elas ficaram extensas, IT, NPT, 40 normativas para cada exigência, para cada item. E aí, as normas, elas são estaduais. Nós temos São Paulo, que basicamente é quem predomina, né, as normas para nós, e os estados puxam as normas de São Paulo, e eles refazem ou melhoram de acordo, né, com ali o que precisa para aquele estado. Então, como eu falei para vocês, prevenção contra incêndio é um projeto arquitetônico com as medidas de segurança contra incêndio. Você vai pôr as medidas de segurança contra incêndio e os riscos que tem naquela edificação. É isso que vocês precisam salvar na cabeça de vocês.
Além da parte do projeto, nós também temos a vistoria. E como que funciona essa questão de vistoria? É basicamente o bombeiro pegar o seu projeto, indo no local, ele vai lá na edificação, pega o seu projeto e faz um cara crachá, para garantir que o que você fez está executado de maneira correta. Como eu falei para vocês, as normas, elas são estaduais. Então, cada estado tem a sua normativa. E as normas, elas têm nomenclaturas diferentes. Além de nomenclaturas diferentes, elas também têm números diferentes. Então, por exemplo, aqui no Paraná, a gente chama de NPT. É um dos mais diferentes do Brasil que tem. É NPT, que é Norma de Procedimentos Técnicos. Quando a gente vai para Santa Catarina, é IN, que é Instrução Normativa. No Rio Grande do Sul, é regulamentação técnica também. Então, todos os estados, né, eles vão tendo nome diferentes e as normas têm numeração. Então, a NPT 11 no Paraná é de saída de emergência. Mas nada garante que a IN 11, lá de Santa Catarina, também seja de saída de emergência. Então, eu, como responsável técnica, eu posso fazer projeto para o Brasil inteiro? Sim ou não? Posso. Agora, eu posso usar a norma do Paraná para fazer projeto para o Brasil inteiro? Não posso. Então, eu consigo atender o Brasil inteiro, porém, eu preciso me adaptar às normas de cada estado. As normas, elas são estaduais. A parte técnica muda pouquíssimo, são poucas as diferenças que tem. Agora, quando a gente fala dos procedimentos administrativos, eles mudam um pouco. Como assim eles mudam um pouco? A maioria dos estados, eles vão ter os projetos simplificados e o projeto técnico normal. Projeto técnico normal é um projeto completo que passa por aprovação dentro do quartel. O projeto simplificado é um projeto que o responsável técnico faz, elabora, dimensiona e não tem aprovação no quartel. Vai direto para a vistoria. Porém, os procedimentos administrativos, que é a forma de apresentação desse projeto, quantas pranchas pode ter, qual o tamanho da prancha, como que é o detalhamento, é diferente em cada estado. Como que funciona o software que você vai protocolar o seu projeto? É físico? É online? Ele é pelo site do bombeiro? É por outra plataforma? É um aplicativo? Isso também muda. E também muda as classificações em relação às áreas. Aqui no Paraná, um projeto de classificação elevada, moderada, que tenha menos de 1.000 metros quadrados, entra como simplificado. Na Bahia, tem que ser menos de 750 metros quadrados. Em São Paulo, também, menos de 750 metros quadrados. Então, esses detalhezinhos que mudam de estado para estado. Então, entendam que vocês conseguem atender o Brasil inteiro, não existe problema em relação a isso. No entanto, vocês vão ter que se atentar a esses detalhes, principalmente nos procedimentos administrativos, na hora de vocês protocolarem o projeto de vocês. Renata, por que o bombeiro não faz uma norma nacional e todo mundo é igual? Porque o Brasil é muito grande. E aí nós temos muitas diferenças de cultura, diferenças estruturais, diferença de métodos construtivos, diferença de população. Então, aqui no Paraná, por exemplo, nós não temos muitos hotéis, resorts, chalés de madeira ou todo rústico, o que é muito comum quando a gente vai para o norte. Então, se a gente começa a olhar, eu não consigo pegar, por exemplo, uma norma e aplicar para tudo, porque ficaria muito discrepante de um lado para o outro. Quando a gente fala de edificação de madeira, aqui no Paraná, por exemplo, você tem que passar tinta anti-chama em tudo. Só que essa edificação inteira, ela é de madeira. Da madeira lá de 1900 e bolinhas, aquela madeira que nem se você se esforçar, ela vai pegar fogo. Todo aquele chalé, todo aquele resort, ele é de madeira, etc e tal. Lá no norte, tem algumas formas de você justificar e argumentar isso. Então, quando a gente fala da questão da norma não ser nacional, vem muito por isso. Porque nós temos muitas diferenças em cada estado. Quando a gente vai para Santa Catarina, é muito comum aqueles prédios, arranha-céus, gigantes, extremamente alto. Inclusive, eu acho que o maior prédio do Brasil vai ser construído lá agora, que é bem na orla e etc. Então, é muito diferente a forma que eles precisam olhar.
Por isso que as normas são estaduais. Então, cada estado vai pegar de São Paulo como base, traz aqui para o estado e analisa. O que a gente consegue, de fato, usar no nosso estado, o que faz sentido, o que não faz. Um ponto bem legal sobre isso é que estamos na época dos carros elétricos, carregadores elétricos e etc. E agora vai ser, aparentemente, a primeira vez que o Brasil vai ter uma norma nacional, porque está sendo escrita a norma de carros elétricos. Só que nós não temos tempo hábil para cada estado pegar essa norma e ficar analisando. Então, todos os bombeiros estão se juntando, fazendo essa norma e vão lançar de maneira nacional. Até porque, semana passada, nós já tivemos o primeiro incêndio em carregadores de carros elétricos. Então, a bateria de lítio está vindo muito forte e a gente precisa cuidar disso. Vocês vão começar a ver, durante essa aula, que a prevenção contra incêndio está nas pequenas coisas. Tipo, caraca, eu preciso pensar também na questão do carro elétrico? Preciso proteger isso de incêndio? Nossa, eu preciso pensar na vela, na luz que eu acendi, na minha extensão cheio de tomada que eu coloquei lá para poder usar uma só. Então, todos esses detalhes são detalhes que a ideia é que vocês saiam com essa consciência. Caraca, preciso mesmo cuidar. Eu preciso olhar para isso com um carinho diferente da prevenção. Trazendo para a parte de projeto, é muito importante entender que o projeto de incêndio, ele começa antes do cliente começar a vender aquela edificação. Vai construir uma edificação residencial. O projeto de incêndio começa antes. O projeto de incêndio, ele começa quando o cliente ele está estudando lá o lugar que ele vai alocar para fazer o restaurante dele. Começa junto com o arquitetônico. Por quê? Renata, mas nossa, que exagero, por que tem que começar antes da locação? Vamos supor que seu cliente está procurando um restaurante. E ele está lá, né, atrás de um restaurante, uma sala comercial para fazer um restaurante. Só que essa sala, ela não tem espaço para colocar central de gás. Não tem as distâncias que ele precisa. Então ele não consegue pôr o restaurante dele lá. É simples. Ah, mas tem um cantinho lá que ele vai fazer um puxadinho e colocar. Vai ter as distâncias que a norma precisa? Você vai conseguir aprovar? Então, é muito essa consciência que a gente traz aqui dentro do escritório, por exemplo, de acompanhar o cliente desde o começo. Vamos entender se aquela edificação que você está alugando, ela comporta a ocupação que você quer colocar. Ano passado, a gente teve um caso aqui de um cliente de fora, veio para Cascavel, super empolgado para abrir uma casa de show, né, um barzinho. E o lugar que ele locou era impossível. Tipo, mentira, não era impossível, era possível, mas ele teria que ter um investimento muito grande, porque a edificação tinha um desnível gigante. E quando nós falamos de um lugar de público, eu preciso garantir o acesso por escada e também por rampa. Só que a rampa, ela tem uma inclinação mínima. Então, ficaria assim, nossa, tipo, quilométrica a rampa para poder acessar. O que já se torna inviável, a fachada ficaria feia, o gasto seria gigante. Então, é aqui que nós olhamos e começamos a entender que o projeto de incêndio, você traz ele desde o início, ele gera uma economia muito grande. O mesmo acontece quando nós falamos antes da venda. Por quê? Tá muito comum as construtoras venderem apartamentos, etc., com aquela sacada toda de vidro, linda, maravilhosa, né? A famosa sacada gourmet, varanda gourmet. Só que aquilo não pode ser executado. Por quê? Porque eu preciso garantir que entre um andar da edificação e o outro, eu tenho que ter uma distância de 1,20 m, para garantir que o fogo não saia de um apartamento e vá subindo para outro apartamento. Se eu tenho vidro, o vidro quebra muito fácil. Então, vai passar todo aquele fogo. Ah, Renata, mas hoje existe o vidro resistente ao fogo. Posso colocar ele, não posso? Pode. Só que o vidro resistente ao fogo, ele ainda não está sendo executado, elaborado, né? Não tem ainda fabricação aqui no Brasil. A fabricação dele é na Europa. E aí, para trazer isso para o Brasil, se torna bem inviável financeiramente. Então, o que está acontecendo muito? Lançou o empreendimento, coloquei lá que é tudo de vidro, vendi, lindo e maravilhoso. Na hora de fazer o projeto, não pode ser de vidro. E aí eu preciso colocar muro.
E aí o cliente que comprou feliz com aquela vista, vai falar, não, mas eu não falei, não era muro, era vidro. Então começa a ter os embates dentro das construtoras. O mesmo acontece quando a gente está falando dos carregadores elétricos. Ah, eu vendi que vai ter tomada de carro elétrico, né? Vai ter tomada lá os carregadores. Não, mas não pode, porque não temos norma disso ainda. Então, quando nós olhamos para a prevenção contra incêndio, além dela ser uma área que está crescendo muito e que tem uma demanda gigante no mercado, ela é uma área da engenharia que se você leva lá no comecinho, quando o seu cliente está pensando no arquitetônico, quando ele está pensando em alugar um empreendimento, a economia que você gera nesse momento paga o projeto muito rápido. Então, a gente bate muito aqui na RDAO dentro dessa consciência, de mostrar para o cliente a importância dele alinhar isso desde o começo, porque lá no final acaba ficando extremamente caro. Quando nós entramos dentro da prévia, as medidas que a gente tem, elas se dividem em proteção passiva e proteção ativa. Então, de novo, recapitulando. Um projeto de prevenção contra incêndio nada mais é do que uma planta baixa, onde você vai analisar os riscos que tem aquela edificação. Então, todos os lugares que pode pegar fogo, que podem ser um perigo. E você vai colocar as proteções para aquilo. Quando a gente fala de proteção, divide passiva e divide ativa. Proteção passiva são as exigências e as medidas preventivas que elas vão funcionar de forma passiva. Como assim? Tem uma parede aqui de fora a fora. Essa parede resiste 2 horas de fogo. E nessa parede eu tenho uma porta corta-fogo. O que essa porta faz? Corta o fogo, né? Ela vai evitar que o fogo passe de um lado para o outro. Começou um incêndio. Essa porta, ela vai fazer alguma coisa? Tipo, ela vai abrir? Ela vai... Existe algo que ela vai fazer ou ela só vai ficar lá parada? O que vocês acreditam que vai acontecer? Eu vou pedir muito para vocês conversarem comigo. Abrem o áudio aí e vão respondendo junto. Vai ficar parado, Oi, Renata, certo? boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem, e você? Tudo, meu nome é Davi. Prazer, Davi. Você fez a Pode falar. pergunta, você fez uma indagação referente se aconteceu incêndio, se a porta vai ficar aberta ou se a porta vai ficar fechada. Nós temos um elemento chamado motor de pressurização, que é nas escadas, né? E nós temos a grade que, quando essa bomba ela é acionada, Diferença essa de porta pressão. ela cria uma pressão e ela fica fechada. Então, só consegue abrir quem está nas escadas tentando sair, ou vai descer lá no térreo, que é uma orientação, né, até do sistema, quem elaborou o projeto. Mas ela, manualmente, é difícil de abrir por causa dessa pressão. Só que nós temos tantos mecanismos hoje, tantos dispositivos hoje, que é possível manipular tudo, né? Dá para, se eu colocar um exemplo, tá? Automação Um e tudo. eletroímã. E colocar um eletroímã, uma fechadura com eletroímã, eu consigo manipular essa situação. Mas num sistema de incêndio mesmo real, a ideia pelo sistema de pressurização é ela ficar fechada. É criar uma pressão para ela ficar fechada. E é possível só abrir do lado de dentro. Não era para abrir. É para forçar as pessoas a descer lá para o subsolo, lá para o térreo. Pro térreo. Justamente. Quando a gente traz essa questão, por exemplo, de uma porta corta-fogo, ela entra como uma medida passiva. Porque o papel dela é ficar lá parada, fechada, e evitar que o fogo passe. Mas justamente como você trouxe, hoje nós temos diversos mecanismos de automação. Então, por mais que a porta corta-fogo ela seja uma medida passiva, normalmente eu vou interligar a detecção de incêndio. E a detecção de incêndio, a partir do momento que ela detectar um incêndio, ela vai mandar um sinal para tudo que for automatizado. E aí a pressurização vai funcionar, a porta ela vai fechar se tiver eletroímã, se for automática, né? Independente de como ela for. Então, isso que você trouxe é muito interessante, justamente pelo que a gente estava falando, né? De como a prevenção ela vem evoluindo de uma forma que hoje você consegue automatizar
absolutamente tudo na sua edificação com a detecção de incêndio. E a detecção de incêndio, ela vai entrar como uma medida ativa, porque ela detecta um incêndio, ela tá ali, ela já detecta e já manda o sinal para todo mundo. Então, quando a gente traz essa diferença da passiva e da ativa, a passiva são os elementos que estão lá na edificação e eles vão funcionar em caso de incêndio sem nenhuma ação humana. Diferentemente da proteção ativa. A proteção ativa, ela precisa de acionamento humano. Então, por exemplo, vocês já viram alarme de incêndio, certo? Essa desenho tem Certo. até aqui nesse lado. Vários. Oi? Muitos. Como que ele funciona? Se começa um incêndio, ele toca sozinho? Não, existe um cara chamado Sprinkler. E ele dentro dele tem um bulbo com mercúrio, né? Esse é um dos na verdade, esse é um dos sensores. E aí, depende da temperatura que ele alcançar, ele vai o quê? Ele vai criar um sistema de proteção com esguiche de água, né? Chuveiro. O chuveirinho aí vai fazer esguiche. E um vai estourando o outro, é só dependendo da temperatura, se for passando de um ambiente para outro. Nós também temos os sensores de fumaça, que também, se ele detectar que alguém está fumando ali bem perto, ou fazendo algum atrito com furadeira, e aí levantar aquele pozinho da furadeira, ou qualquer outro similar, também ele pode disparar. A maioria, o sprinkler não é ligado com alarme de incêndio, mas a detecção está sempre ligada com alarme de incêndio. Para detecção, que é esse sensor que você mencionou, para ela funcionar, a gente precisa do alarme de incêndio. Só que, quando eu tenho, para eu ter detecção, eu tenho que ter o alarme. Mas quando eu tenho alarme, não necessariamente eu tenho que ter detecção. Então, a detecção de incêndio, ela funciona de maneira passiva, tá? Porque ela aciona sozinha e ela já manda o comando sozinha. Agora, o alarme de incêndio, ele é ativo, porque eu preciso ir lá, apertar o botão. Vocês já devem ter visto, em caso de incêndio, quebra o vidro, em caso de incêndio, aperte aqui. Você precisa acionar para daí ele alarmar e avisar que está pegando fogo. O exemplo que você deu do Sprinkler, ele também funciona de maneira passiva. Ele fica, na verdade, entre um passivo e um ativo. Por quê? Ele funciona de maneira passiva, porque ele vai acionar sozinho, né, com a temperatura, só que aí ele já tem uma ferramenta ativa, então ele já faz o combate também. Por mais que o Sprinkler ele seja um combate muito pontual, então a gente fala que o Sprinkler faz? Ele controla o incêndio. E o hidrante, que também é uma medida ativa e depende de um humano para funcionar, o hidrante vem e faz o combate de fato. Então, quando a gente traz para analisar as exigências que a gente tem dentro da edificação, nós sempre vamos estar classificando entre medidas passivas e medidas ativas. Eu vou ir falando aqui algumas, e quem souber, quem não souber também pode falar. Mas vocês vão falando o que vocês acham, tá? Por exemplo, lembrando, medida passiva, começou o incêndio e ela vai funcionar sozinha e vai fazer o papel dela. Medida ativa, ela vai precisar de um humano para fazer esse acionamento, para fazer o útil dela. Quando a gente fala de iluminação de emergência, para vocês, é passivo ou ativo? É Ela ativa. é passiva? Passiva? Por quê? Porque ela, independente de se a energia acabar, ela pode ser acionada sozinha, só pela falta de energia ela consegue acender. Ótimo. Sinalização de emergência, passiva ou ativa? Passiva. Ativa? As duas, passiva e ativa. Eu vou explicar os motivos, tá? As novas sinalizações agora de emergências, aquele, por exemplo, de saída, hoje elas é um LED, né? Ela acende. Elas são passivas. Se acabar a emergência, automaticamente elas entram. Elas é ligada a uma bateria também. E também tem aquelas que são luminescente, isso, que também acaba ajudando na sinalização. Os dois casos, elas entram como passiva, porque elas não fazem nenhum combate.
Essa que você citou que tem o LED, ela é a sinalização de balizamento. Ela é recomendada, obrigada, o uso dela em locais de reunião de público. Por quê? Vamos pensar no caso da Botkiss? Botkiss, a galera morreu porque eles foram para onde? Vocês lembram? Pro banheiro, né? Por que eles foram pro banheiro? Porque não tinha Pelo sinalização. que pouco que eu estudei é porque é o seguinte, só tinha uma saída lá na boate e o banheiro foi o caminho mais curto que eles encontraram para se proteger. E pela quantidade de pessoas, eles acabaram se equivocando, correndo para o banheiro, porque acharam que era uma medida de proteção. E também pela quantidade de gente que tinha para sair não estava conseguindo. Eu creio também pela falta de sinalização também, né? Lá dentro, a fumaça, aí se instalou o pânico também. E ali eles correram para a única porta, assim, né? Eu creio. Eles foram pro banheiro porque o banheiro tinha uma claridade. O banheiro tinha janela, nessa janela tinha luz. Então, eles viram luz e imaginaram que era uma saída. Aí, quando a gente tem a sinalização de balizamento, é justamente por isso. Porque além de eu ter a luminária, a plaquinha, eu tenho a de balizamento. A sinalização de balizamento, vocês já devem ter visto. É igual ele mencionou. Como que é seu nome? Que falou do balizamento? Davi. Davi. Obrigada, Davi. A de balizamento, ela é um LED e vai estar escrito saída. Então, vai chamar atenção em caso de incêndio. Quando a gente tem um incêndio, a fumaça, ela tende a descer. Então, mentira, ela tende a subir. Então, a gente precisa dessas sinalizações para eu conseguir saber onde está a minha saída. Por isso que a indicação é que eu tampe o meu nariz e eu me agache, com um pano molhado, de preferência, e eu me agache para fazer essa evacuação. Então, quando nós trazemos a sinalização de balizamento, Davi, ela é bem recomendada e solicitada em locais de reunião de público por esse motivo. Só que tanto se ela for a de balizamento, quanto se ela for a sinalização comum, as duas entram como passiva, porque elas não fazem combate e elas não precisam que nenhum humano faça nada. Ela vai estar ali. Se ela for a de LED, ela vai ligar, acender igual uma luminária, e se ela for a comum, ela vai estar colada na parede igual. Certo? Alguma dúvida? Não, fechou. Foi excelente sua explanação. Extintores, ativo ou passivo? Ativo. Ativo. Por quê? Porque depende de humano, né? Para estar indo lá fazendo uso. Perfeito. Hidrante, ativo ou passivo? Ativo também. Eu também acho que depende do humano para fazer a utilização. Telagem entre pavimentos. Sabem o que é isso, sim ou não? Renata, você pode reformular sua pergunta, por favor? A selagem entre os pavimentos. Vocês sabem o que é selagem de resistência ao fogo? Eu conheço como ático. Seria o ático? Não. Selagem vai ser o seguinte, ó. Vamos pensar num edifício residencial? Tem um edifício residencial, e aí eu tenho a tubulação de hidráulica que desce lá da caixa d'água até o térreo por um mesmo buraco, certo? Correto? Não seria. Não, correto. Tá, perfeito. É que a gente conhece como barrilete. Não, não é barrilete. Prisma de ventilação. A gente está falando do shaft. Shaft hidráulico. Ah, shaft, tá bom. Agora entendi. Isso, Perfeito. vamos lá para o shaft hidráulico. Essa tubulação de PVC que está descendo lá da tua caixa d'água e está passando ali em todos os apartamentos para deixar água. Ela liga todos os pavimentos, correto? Correto. Então, se começar um incêndio no banheiro do pavimento 3, a chance desse incêndio subir por essa tubulação, porque ela é de plástico, ela vai derreter, para todos os pavimentos, é grande ou é pequena? É grande? Eu acredito ser pequeno, porque por dois motivos. Primeiro que é o seguinte, a água ela está sob pressão descendo e não subindo. Então, qualquer
meio que de propagação de incêndio ali, a água vai apagar automaticamente, por pressão que está vindo de água de cima para baixo. Pode ter outro mecanismo que possa propagar. Pensa na rede de esgoto. Rede de esgoto, a tubulação de esgoto, ela só vai estar com água se estiver utilizando. Lembrando, Renata, que querendo ou não, um incêndio ele não é só devido a chama tá subindo. A A fumaça, fumaça é ela também tóxica. carrega a temperatura. E dependendo da Exatamente. temperatura subir, a fumaça ela pode acabar tomando um incêndio num apartamento ou no andar superior. Só o fato daquele calor da fumaça, ele já consegue divisar o que tiver ali perto dele. Então, o que acontece? A selagem, ela faz essa proteção entre os pavimentos. Então, eu vou pegar essa tubulação de PVC que eu tenho e em todas as lajes, a gente passa uma cinta nessa tubulação. Então, tem a minha tubulação, eu vou pegar a minha cinta corta-fogo, resistente ao fogo, e eu vou abraçar. É como se essa garrafinha fosse a tubulação e a cinta resistente ao fogo fosse esse adesivo que tem na garrafinha. Isso é a selagem. O que vai acontecer? Esse PVC começou a derreter, seja com a fumaça, com o calor, com o fogo, com o que seja, essa borrachinha que tem, esse colar que tem, ele vai entumecer. Então, ele vai fechar esse buraco. E eu vou selar entre um pavimento e outro. Conseguiram entender o que é selagem? Sim. Sim. Nesse cenário, selagem entra como medida passiva ou ativa? Passivo. Por quê? Ela tá ali. Tá ali sozinha, não precisa de ninguém. Exatamente. Então, quando vocês forem fazer um projeto, quando vocês forem pensar nas exigências de um projeto, é essa a ideia que vocês vão ter que ir olhando. Tá, aqui eu consigo pôr uma medida passiva, aqui eu vou pôr uma ativa, eu vou ligar a ativa que é junto com a passiva, que foi até o que a gente conversou com o Davi agora no início. A porta corta-fogo, ela é passiva. Quando eu ligo ela com a pressurização, com a detecção, com o fusível e etc., esses acionamentos, eles são ativos. Porque eles vão depender, se for com a detecção, ele continua sendo passivo, porque a detecção ela vai acionar e vai fechar. Dependendo como for, o fechamento vai ser quando minha bomba de incêndio for ligada. Vai ter que ter um acionamento humano para isso, daquele hidrante. Então, as medidas de prevenção contra incêndio, elas se dividem entre ativa e passiva. Lembrando, o que é proteção passiva? Alguém me responde? Passivo é aquilo que não depende do fator humano, ele tá ali. Ele sozinho sozinho faz o trabalho, vamos dizer assim. Ô, Renata, você pode me tirar uma dúvida? Claro. Como é seu nome? Eu não estou vendo vocês, tá? Então. Eu tô vendo, eu fico pela voz só. É que você tocou num assunto que eu achei bastante interessante, né? Você estava falando aí da selagem nas tubulações de PVC. A manta hidroacústica, que é para fazer isolamento do som, que tem aquele barulho, etc., né? Ela também pode ser considerada como uma selagem ou não? Normalmente não, tá? A não ser que o fabricante te emita um laudo falando que aquela manta ela vai resistir a X horas de fogo. Só que a laje, entre um pavimento e outro, normalmente ela já resiste, por exemplo. Então, a manta vai estar lá, vai ser um plus. Agora, eu utilizar no lugar de uma selagem a manta, o seu fabricante vai ter que te dar um laudo falando que ele testou em algum laboratório creditado, o ITT, o ITEM, o Unicinos, o IPT, em algum laboratório, falando que, eu testei a manta como uma selagem e a manta resistiu a 2 horas de fogo sem nenhum problema. Tá ótimo, obrigado pela informação. Valeu. Nada. Gente, a proteção ativa. O que é a proteção ativa? Proteção ativa são todos os componentes que atuam automaticamente, ou seja, na emergência,
eles já estão automatizados ali, eles vão fazer atuações. Seria isso? Exatamente. Ou eles vão ali, né, de uma maneira automática fazer alguma coisa, mas a ativa, ela depende de humanos. Tá? Extintor. O extintor ele não vai funcionar sozinho em nenhum momento. Existe hoje no mercado a bola extintora. Ela pode ser considerada passiva porque ela funciona sozinha, mas ela não tem nenhuma certificação. Então ela não é, vou tirar o extintor e colocar a bola extintora. Posso? Pode. Mas vai substituir? Não, vai ter que ter a bola e o extintor. Eu não posso trocar um pelo outro, justamente porque a bola extintora ela ainda não é certificada, não tem recomendação sobre ela, a gente tem achismos de mercado ainda sobre esse assunto. Então, a medida ativa vai ser o hidrante, o extintor, o alarme de incêndio que você tem que ir lá, apertar o botão para ele acionar e fazer toda a movimentação da edificação. Ficou claro isso? Sim, ficou assim. Sim. Alguma dúvida até aqui? Não? Não, pode prosseguir, tá excelente sua explanação. Que bom, muito obrigada, Davi. Galera, seguinte, a gente falou aqui de várias coisas, né? Selagem, hidrante, alarme, etc. Isso são edificações um pouco maiores. Agora, o que vocês precisam ter em mente? Na cabeça de vocês, todas as edificações, todas, e quando eu digo todas, é a edificação de 20 metros quadrados até a edificação de 1 milhão de metros quadrados. Todas precisam ter as exigências básicas, que são sinalização de emergência, aquela plaquinha que vai falar onde está a saída, onde está o extintor. Acho que não tem nenhuma aqui atrás de mim, mas é tipo assim, ó, plaquinhas desse sentido. Então, essas plaquinhas, a sinalização de emergência, extintores, mesmo que a sua edificação tenha sprinkler, mesmo que a sua edificação tenha hidrante, nada vai substituir os extintores. Porque o extintor, ele é para um incêndio pontual, para um foco de incêndio, o início ali, muito pequenininho, tá? Não vou mexer com o hidrante, com o sprinkler, etc. Eu vou atingir ali o foco de incêndio. Então, todas as edificações precisam ter extintores. Como que eu coloco extintor na minha edificação? Os extintores, eles vão ter classes de extintor. Então, eu posso simplesmente pegar o extintor que eu vi aqui e colocar ele lá no restaurante? Não. Por quê? Porque o extintor de água, ele não pode ser utilizado em determinado equipamento. O extintor de pó, ele vai danificar um equipamento. O de CO2, ele vai ser indicado para determinadas coisas. Então, é muito importante que vocês tenham cuidado e vocês analisem na edificação de vocês qual extintor vocês vão colocar em cada edificação. Agora, um outro ponto importante. Quando a gente fala de extintor, nós temos o extintor de água, o de pó, que ele pode ser da classe BC ou ABC, e a gente tem o CO2. De uma maneira geral, vou pegar os principais com vocês. O que a gente tem? O extintor de água, o extintor tipo A, ele vai ser recomendado para apagar incêndio em elementos sólidos. O B é para líquidos inflamáveis. E o C é para equipamentos energizados. Então, hoje eu tenho energia acontecendo. Quando eu tenho o extintor de água, ele é o tipo A e ele é para elementos sólidos. Na opinião de vocês, eu posso utilizar o extintor de água para apagar um incêndio em uma rede elétrica? Sim ou não? Não. Por quê? Não. Não, porque, na verdade, assim, a água ela já é condutora de energia, né? E aí nós vamos criar um segundo problema. E vai danificar o equipamento também. Em líquidos inflamáveis, eu posso usar água para apagar? Também não. Por? Não. Porque senão ele vai propagar mais. A água vai ajudar a espalhar o líquido, porque ela não vai diluir ali imediato. Exatamente, parabéns. Entendem por que vocês precisam cuidar? Pensa eu pegar um posto de combustível e aí eu vou lá e encho de extintor de água. Vai apagar o quê? Qual que é o cuidado que a gente está tendo? Então, quando a gente vem aqui para extintores, é esse o cuidado.
Putz, o de água vai ser utilizado onde? Ah, eu tenho o de pó, que é o BC. Então, ele é para líquidos inflamáveis e para materiais energizados. No entanto, ele é um pó químico seco, e ele é corrosível. Se o meu computador começar a pegar fogo, vou até bater para não ser verdade, mas se o meu computador, por algum motivo, começa a pegar fogo, e eu venho com o extintor de pó para apagar, vai apagar meu incêndio, sim ou não? Vai sim. A E ideia o tem que que vai apagar. acontecer com o meu computador? A ideia, não, a priori é o seguinte, Vai comprar primeiro, outro. Vai comprar outro. Vou primeiro comprar tem que outro? fazer, Por nós temos que quê? fazer desenergizar ele, né? Tirar a fonte da tomada. Tá pegando Segundo, fogo, já Davi. Você não vai lembrar de tudo isso. Você vai pegar o primeiro extintor que você vê do seu computador que você acabou de comprar gamer de 10 mil reais e vai querer apagar. Mas é justamente o que você falou. O extintor de pó, ele vai apagar? Ele vai. Só que ele vai acabar com o meu computador. Porque ele é corrosivo, aquele pozinho fininho vai detonar tudo que tem no meu computador. Esteja ele energizado ou não, eu vou perder o meu computador. Agora, o extintor de CO2, ele já vai apagar, ele é um gelo seco. Então, ele vai apagar esse incêndio e fim. Meu computador ali vai estar tranquilo, vai dar para, talvez, uma manutenção e etc. Mas eu consigo reutilizar, eu não perco tudo. Então, quando nós estamos fazendo o projeto, eu preciso olhar muito para isso. Caraca, estou fazendo aqui o projeto de uma indústria e tem a sala de TI. Vou colocar um extintor de CO2. Ah, tem um depósito de papel. Vou colocar um extintor de água. Tem a central de gás. Vou colocar o BC, né, que é para líquidos inflamáveis. Agora, tenho um condomínio, um prédio residencial. Em todos os andares dos apartamentos, eu preciso ter extintores. Qual extintor vocês colocariam? Opção A, um extintor de água. Opção B, um extintor de pó, que vai ser para líquidos inflamáveis e para equipamentos energizados. Opção C, o extintor ABC, que atende todas as classes de incêndio. Numa edificação residencial, qual vocês colocariam? O ABC, Por quê? porque atende a toda a classificação de incêndio, né? Mas e por que você não colocaria específica para cada classe? Porque teria que. Pode falar. Pode falar, pessoal. É porque quem vai usar pode ser que seja uma pessoa que não tem tanta informação para chegar e falar assim, ah, não, aqui é papel, aqui é combustível. Então, você colocando um ABC, no maior desespero, você pode estar sem energia, sem nada, pega o extintor e usa. Nossa, gente, eu tô adorando dar aula para vocês. Meu Deus! Por favor, tá? Me convida mais vezes. Gente, amei. É isso. Então, o extintor, ele tem vários tipos. Eu vou utilizar cuidando para isso. Só que em algumas edificações, não adianta eu ter esse cuidado. Se eu estou falando de uma indústria que tem o SESMIT, que faz treinamento, que dá aula, explica sobre isso, tem segurança do trabalho e etc., super faz sentido eu dividir por classe, eu colocar cada um perto e etc. Agora, um edifício residencial, quem mora lá são pessoas comuns, que na maioria das vezes não tiveram nenhum tipo de treinamento. Então, eles não vão fazer ideia. Vai pegar o primeiro extintor que veio e pronto. Se tá tendo um incêndio lá, sei lá, foi fritar um pastel e aquele óleo começou a pegar fogo. E a pessoa traz um extintor de água, porque era o que tinha, primeiro que ela viu no corredor, o problema que ela pode causar é 1000 vezes maior. Então, essas exigências básicas, vocês seguindo elas, vocês já protegem a edificação de uma maneira pontual e vocês garantem que o básico vai estar sendo bem feito. Então, seguindo essa linha, todas as edificações vão ter a sinalização, extintor, iluminação de emergência e saída de emergência. A iluminação é aquele bloco autônomo, né, que vai funcionar ali na tomada. E a saída de emergência, galera, é o seguinte: o cálculo do meu público na edificação não é quantas pessoas cabem lá dentro, é quantas pessoas saem no tempo que eu preciso pela porta que aquele lugar tem. Renata, não entendi. Tem uma balada que cabe 1000 pessoas, mas pela porta que eles têm hoje na edificação, só sai 500. Então, ela cabe 500, não cabe 1000. Ah, mas eu quero por 1000. Então, eu vou ter que abrir uma outra saída de emergência.
Existe uma NPT, é a NPT 11, aqui no Paraná. Em São Paulo vai ser a IT 11 também. Essa é de saída de emergência. E ela vai trazer quantas pessoas cabem em cada ocupação de acordo com o metro quadrado e como que é o cálculo que você vai fazer para saber quantas vão sair de lá. Ou qual é a largura mínima que a sua porta precisa ter para todo aquele público sair. Então, independente da edificação, se ela tem 20 metros quadrados ou 1 milhão de metros quadrados, porta para aquele público sair, ela vai precisar, tá? Então, todos os projetos que vocês fizerem, seja grande, pequeno, minúsculo, eles precisam ter essas 4 exigências básicas. Entenderam? Alguma dúvida nesses pontos? Só uma dúvida. Não, pode seguir. Pode Tu pedir. falou 500 pessoas que vão sair pela porta. Tem um tempo determinado para isso? Não, tem um tempo determinado, mas a norma ela já te dá os valores calculados. Você não precisa fazer esse cálculo. Você vai ter que fazer esse cálculo quando a gente estiver falando de estádio ou quando estiver falando de evento temporário. Porque daí, como em evento temporário o público é muito grande, o cálculo que a gente faz é de acordo com o fluxo por segundos. Mas na maioria das edificações, não sendo ginásio, estádio, não sendo evento temporário, já tem esse cálculo pronto dentro da norma. Então, a norma vai te falar assim: João, nessa edificação, onde você tiver porta, você vai pegar a população e vai dividir por 100. Então, vamos lá. Estamos falando de um restaurante que tem 500 metros quadrados. E a norma fala que restaurante, eu tenho uma pessoa por metro quadrado. Então, se eu tenho 500 metros quadrados e a população, que a norma me disse, tabelado, certinho, a população de restaurante é uma pessoa por metro quadrado, quantas pessoas vão caber nesse restaurante? Pela norma. 500. Quanto? 500. Perfeito, 500 pessoas. Então, a gente já sabe que o público ali dentro é 500. Agora, vamos entender qual que vai ser a nossa saída de emergência. Aí a norma fala assim, sei lá, João, se você tem uma porta nesse restaurante, né? Não é uma rampa, uma escada, é uma porta, você vai dividir 500 por 100. Então, a gente vai dividir 500 por 100, vai dar 5. Esse 5 é a sua unidade de passagem. Então, você tem 5 unidades de passagem, que é a largura da sua porta. Renata, mas o que é uma unidade de passagem? Esse é o cálculo que a norma já fez. Então, a norma já te traz que uma unidade de passagem é 0,55. 0,55 é uma unidade de passagem. Se ela te disse 100 pessoas passam por esse 0,55. Se ela te disse que você precisa de 5 unidades de passagem, você vai precisar fazer 5 vezes 0,55. E essa vai ser a largura que a sua porta vai ter. Então, esse cálculo por tempo, público, fluxo e etc., ele já foi feito e eles chegaram num denominador comum, que é o 0,55. A partir disso, você vai sempre entendendo qual que é o tamanho da sua porta. Vale ressaltar que todas as edificações, a largura mínima da saída de emergência é 1,20. Você consegue reduzir para 80 centímetros quando você comprova a existência, é muito antigo, não tem como mexer, ou quando você reduz a população do lugar. Tem algumas brechas, mas de maneira geral, pensem que saída de emergência sempre vai ter que começar em 1,20. Certo? Beleza. Obrigado. Nada. Gente, quando a gente fala da área de incêndio, o impacto social que o projeto de incêndio causa é muito grande. Por quê? Aqui eu trouxe vários itens, né? Então, é uma obrigação, é uma documentação obrigatória. Então, para a edificação ela funcionar, para o mercado econômico funcionar, as empresas precisam ter alvará. Para elas terem alvará, elas têm que ter certificado de bombeiro. Para elas terem certificado de bombeiro, elas precisam ter projeto. A cada ano, a fiscalização, norma, bombeiro, os estudos estão aumentando muito. Está melhorando muito, então está abrindo muito espaço. Não tem profissional qualificado, não tem concorrência. O custo para você elaborar um projeto é pouquíssimo. E quando a gente fala de um incêndio, o impacto
sustentável que o incêndio ele traz é muito grande. Então, se a gente olha para a prevenção contra incêndio, eu estou falando de um impacto gigante social, porque eu estou protegendo vida e patrimônio. Eu estou falando de um impacto gigante econômico, porque uma empresa que pega fogo, ela tem um prejuízo gigante. Quanto mais empresas que estão regulamentadas na cidade, mais o comércio está girando. E eu também estou olhando para o impacto ambiental, porque o incêndio ele também traz muitos problemas ambientais. Então, além, né, da gente estar falando de todas as questões de proteção, patrimônio, vidas, é uma área que tem pouca concorrência, então, logicamente, você vai ganhar grana. Nós ainda estamos olhando para uma questão do ESG. Você ainda consegue conectar o ESG de uma forma muito forte dentro da prevenção contra incêndio. O que já é um outro ponto para vocês olharem com carinho para a Prev. Eu trouxe uma mini planta para vocês terem uma ideia do que é. Essa planta, ela é da norma mesmo, né? Um exemplo que a norma mesmo traz de como que seria um projeto de incêndio. Então, vocês estão vendo vários pontinhos vermelhos, que é delimitando os itens que a gente tem de prevenção contra incêndio. Depois, se vocês quiserem, vocês podem pedir para cá, e ela me solicita, eu mando um projeto base, para vocês entenderem como que fica um projeto no final, para vocês verem de fato como é um projeto e quais informações a gente coloca. Mas o projeto técnico, de novo, que eu falei lá no começo, nós vamos implantar as medidas, extintor, plaquinha. Aliás, quais são as medidas básicas que a gente acabou de falar, que todo projeto vai ter? Vocês lembram? Já dei um spoiler, né? Iluminação, saída de emergência, as plaquinhas, extintor, e tá faltando uma, eu acho. Não, é capaz. Sinalização, sinalização, extintores, iluminação e saídas. Perfeito. Então, vocês vão implantar essas medidas no projeto de vocês, junto com as outras medidas, né, que pode ser que a norma também solicite. Vai sempre pensar na evacuação e na extinção do fogo. A proteção passiva, ela tá muito forte ultimamente. Por quê? Porque também o bombeiro entendeu que além de eu ficar colocando hidrante, splinter e etc., se eu começo a pensar na minha edificação em isolar o fogo de um espaço para o outro, eu estou ganhando tempo. E aí é o tempo do bombeiro talvez chegar e fazer o combate. Então, eu vou cuidar para a evacuação, portas, escadas, etc., sinalização, iluminação, que mostra a evacuação, e eu vou pensar na extinção. Então, eu também não quero que esse fogo se propague, eu quero acabar com ele. Hidrante, splinter, parede corta-fogo, porta corta-fogo, selagem entre pavimentos, são maneiras da gente conseguir extinguir esse fogo. É muito importante que vocês entendam que um profissional de prevenção contra incêndio, o bom profissional, ele precisa entender que ele vai implantar medidas que precisam salvar vidas. Eu não posso olhar para um projeto só como um copy and paste de AutoCAD, vou ficar copiando e colando bloquinho, vou ficar vendo o que a norma fala e só colocar no meu projeto, sem realmente me imaginar nesse projeto e como tudo isso se comportaria em caso de incêndio. Então, uma técnica que a gente usa muito aqui dentro do escritório, com o time de projeto, é o quê? Vou me imaginar aqui na parte mais distante da edificação. Como eu faria para sair? Para onde eu olharia primeiro? Qual lado eu viraria? Aonde que eu preciso de sinalização? Porque muitas vezes, se nós formos ir só pelos itens da norma, a norma fala, por exemplo, que as minhas sinalizações de emergência, elas podem estar a 10 metros, 15 metros. Mas tem edificações que 10 metros, 15 metros é muito. A pessoa já pode se perder porque é um labirinto. Então, eu preciso de sinalização mais vezes, em mais lugares. Iluminação em mais pontos estratégicos. Então, a ideia do profissional da área de incêndio, da engenharia contra incêndio, é justamente implantar medidas que você consiga salvar a vida das pessoas que estão lá. Quando a gente vem para o caso da Boate Kiss, por exemplo, se tivesse sinalizações, iluminação, uma brigada de incêndio bem treinada, talvez não teria acontecido tudo o que aconteceu. Um controle de material de acabamento, o que é isso? É eu controlar que tudo que tem na minha edificação de revestimento e acabamento seja resistente ao fogo.
Não pode ser combustível, igual lá era o teto completamente combustível. Então, o profissional de incêndio, ele precisa olhar para a edificação e falar, cara, peraí, putz, a edificação está toda protegida, mas o meu cliente colocou MDF na parede, no teto, no chão, tudo em volta. Já mudou. Nós já precisamos olhar com outros olhos e pensar, beleza, então agora eu preciso proteger esse MDF também. Vamos atrás de uma tinta anti-chama, de uma tinta que vai controlar esse alastramento do fogo. Então, sempre vocês vão estar olhando para as edificações e pensando, beleza, como que eu vou salvar a vida que está aqui? Como que eu vou garantir que esse fogo não vai propagar? Como que eu vou garantir que as pessoas vão sair daqui com vidas? Certo? Dúvidas? Não? Não, até o momento você está indo excelente. Tá dando para Obrigada. pegar. Galera, e o ponto primordial é entender que o projeto, ele não acaba na aprovação. Ai, beleza, aprovei, entreguei para o meu cliente, fim. Não. Por quê? Por que a gente fala isso? Eu defendo muito a ideia que a prevenção contra incêndio é igual como se fosse uma orquestra. Então, todo mundo precisa cantar, tocar, dançar perfeitamente para que a melodia saia no final. Só que o grande maestro dessa cantoria que vai acontecer, né, dessa orquestra, é o projetista. Por quê? O cliente vai contratar o projetista. E aí, o projetista vai lá, faz o projeto e entrega para o cliente. Gente, qual que é o conhecimento técnico do cliente para ele saber que um triângulo com um X no meio é um extintor desenhado naquele papel que, na maioria das vezes, nem abrir e dobrar de novo ele sabe? Vocês entendem que é muito pequeno? Se for uma construtora, um engenheiro e um arquiteto, tudo bem. Talvez eles até vão ter um entendimento maior. Agora, um cliente, ele é empreendedor. Ele não é engenheiro, ele não é arquiteto. Então, se o projetista entende isso, ele consegue, de fato, garantir que o projeto que ele fez vai realmente ser executado e vai realmente proteger a edificação igual ele pensou. Então, o projetista é a pessoa que está sempre em contato com o cliente. O projetista é a pessoa que consegue contato com o fabricante. Então, ele consegue passar para o cliente quais são os fabricantes do mercado que o cliente pode confiar. O projetista, se ele faz um projeto bem feito, detalhado, ele consegue auxiliar muito lá na ponta o instalador. Então, ele vira o grande maestro dessa orquestra. De uma maneira que eu tenho um bom projeto, eu tenho um cliente que está contratando serviços, equipamentos certificados, bons do mercado, e eu tenho um instalador que consegue seguir o meu projeto, porque tem todas as informações que ele precisa. Salvo, né? Vou abrir um parênteses, eu sei que tem instalador que não segue, eu sei que tem instalador picareta, eu sei que tem fabricante que blá, 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 e tem cliente que não quer fazer nada disso. Porém, na maioria das vezes, vocês conseguem educar isso para que aconteça com essa sintonia e que, de fato, o projeto que você fez, ele vai ter aquela eficiência que você pensou. Porque senão eu gasto aqui um tempo infinito fazendo projetos que, nossa, super protetores e etc. Só que aí eu nem contei para o meu cliente que ele vai ter que fazer selagem. E o meu cliente está acostumado com pôr extintor, plaquinha e luminária. Então ele não faz a selagem. Então, o grande jogo de mercado que está acontecendo na parte de incêndio é o projetista ele estar mais ativo. E não só ser a pessoa que fez projeto, mandou para o bombeiro, aprovou, entregou e desapareceu. Esse profissional ele já não está mais tendo espaço dentro da prevenção contra incêndio, porque nós precisamos do projetista que vai na obra, que entende, que vai ver como está sendo feita essa selagem, que vai para evento, que vai conhecer inovação, que vai conhecer o que os fabricantes estão fazendo, o que os fabricantes estão trazendo de fora do Brasil, quais são as inovações tecnológicas que a gente tem fora daqui, o que o mercado, o mundo está fazendo na prevenção contra incêndio. Então, o projetista de incêndio, ele tem um papel fundamental quando nós estamos falando nessa questão de proteger a edificação. Por isso que a gente defende aqui que não é só um projetinho. É, de fato, você abraçar todos os setores e fazer tudo isso casar e alinhar junto. E dançarem, né? Cantarem essa melodia da orquestra em conjunto. Tem um estudo de caso que eu gosto bastante de apresentar, que é um frigorífico aqui em Santa Helena, e ele tem 82 mil metros quadrados.
E tem algumas características muito interessantes. A primeira é que o cliente já entendeu que o patrimônio é dele. E que se pegar fogo, ele pode culpar quem ele quiser. Mas quem teve o prejuízo financeiro foi ele. Então, quando ele chegou no escritório, ele chegou já muito consistente, falando: olha, eu quero implantar o que de melhor tiver no mercado, eu quero as melhores tecnologias. Se for preciso eu colocar um caminhão de bombeiro lá dentro, eu vou pôr, porque eu tô, tipo, minha vida inteira, né? Eles já têm uma unidade, estão construindo a segunda, desenhando e planejando essa unidade. Então, é o meu patrimônio, eu quero proteger. Uma característica legal e uma característica que traz uma esperança para vocês de que sim, tem ótimos clientes no mercado e tem pessoas que já estão com essa consciência elevada. No entanto, ele falou assim: Renata, o sprinkler não é bom para frigorífico, então eu não gostaria de colocar. Por favor, vamos trabalhar com compartimentação. Tá bom. Começamos a estudar com os fabricantes quais tipos de compartimentação nós conseguiríamos fazer. O que é a compartimentação? É o que a gente estava falando agora da proteção passiva. É eu evitar que o fogo passe de um lado para o outro. Então, eu vou pôr uma parede, uma porta, uma cortina, diversas coisas que vão funcionar como sendo corta-fogo. Só que no frigorífico, eu tenho, no caso deles é suíno, eu tenho porco passando inteiro de um lado para o outro que roda 45 mil metros quadrados, que é a nave principal deles. Como que a gente vai compartimentar esse trilho passando com um porco no meio? Como é que vai fechar isso? Como é que vai ser feito? E aí nós começamos todos os estudos. Falamos com fabricantes nacionais, internacionais, quais eram as tecnologias que tinham e etc. Encontramos algumas soluções. E aí, como ele tem uma unidade já construída, a gente falou: olha, queremos entender, entrar na unidade que você já tem para ver como que ela é e entender todos os pontos. Quando a gente entrou nessa unidade, nós entendemos que a compartimentação ela é possível. Agora, garantir a eficiência dessa compartimentação era quase impossível, porque são muitos pontos, são muitas. É muito trilho, é muito ferro passando de um lado para o outro, é muita coisa passando, é muito fio. E aí, nós dependeríamos de uma mão de obra extremamente qualificada, extremamente no detalhinho, para garantir aquela compartimentação. Senão, seria só no papel, nós desenhando um monte de parede vermelha e etc., mas na prática não aconteceria. Por que eu gosto de apresentar isso para vocês? Porque é muito, o que eu falei agora, é muito importante que o projetista ele vá na obra e ele entenda. Pô, Renata, mas vai ser construído esse frigorífico. Beleza, mas ele já tem outra unidade. Você consegue entender como que está funcionando? Aqui está lá, aqui já existe. E aí você vai começar a entender e você vai vendo por que não é só um projetinho. Porque no projeto, super daria certa compartimentação, os fabricantes já tinham, né, mandado para nós alguns elementos que nós poderíamos utilizar, só que quando nós fomos ver na prática, não é executável, não é algo que seria de fato eficiente. E aí a gente apresentou esse estudo para o cliente. Então, a ideia, o projeto de incêndio, ele vai muito além de eu pegar um papel e só ficar desenhando. Ele vai muito além de eu pegar as medidas que tem no mercado, falar com o fabricante, fim. Precisa muito dessa análise, dessa procura por soluções, dessa entender a eficiência, entender a mão de obra. Caraca, a gente tem mão de obra aqui para fazer isso? Esse cliente consegue trazer de fora? Por que ele não quer o sprinkler? Ah, porque ele está com medo que congele. Pô, já tem tanta tecnologia que cuida disso. Será que não vale a pena olhar para essa tecnologia? A Bosch, por exemplo, eles têm uma câmera de detecção de incêndio. Então, é uma câmera normal, né? Ela é resistente ao fogo. E ela detecta de acordo com o calor. Então, com as ondas de calor, ela detecta esse incêndio, já manda o sinal para o alarme de incêndio, que já manda o sinal para o sprinkler, para a detecção, seja lá o que estiver na edificação, e começa o combate. Será que para um cliente que veio procurando proteger o patrimônio dele, isso não é muito mais eficiente? Então, é esses estudos que na área de incêndio é importante que vocês façam. E por isso que lá no começo eu falei que não era só uma questão de projeto, é uma engenharia de verdade. Porque vocês vão ter que entender, beleza, na prática isso funciona? Quem executa? Como que faz? Como que vai ser a implantação disso? Quanto de sistema que eu vou utilizar? Qual a eficiência em caso de incêndio?
No dia a dia, esse porco passando, se começou a pegar fogo e vai fechar, como que vai ser? Para que lado ele vai? Como que o trilho vai entender isso? Como que a esteira ela vai cortar? Onde que... Vocês entendem que são vários detalhezinhos que o engenheiro de incêndio, né, o projetista, ele precisa olhar e ele precisa se atentar? A ideia não é assustar vocês, tá? Tipo, meu Deus, é muito difícil, não quero mais. Não. Mas é vocês entenderem a responsabilidade que vocês carregam fazendo esse projeto. E entenderem que ele precisa ser olhado com muito cuidado e minuciosamente. Porque o incêndio, eu gosto de falar que nós não podemos menosprezar os pequenos riscos. Porque não precisa de muito para um incêndio acontecer. Gente, é uma bituca de cigarro. É simples, é rápido. E o incêndio, o fogo, ele não escolhe aonde ele vai começar, só que a velocidade que ele tem, ela é absurda. Ainda mais na edificação que acontecer. Eu citei no começo o incêndio que nós tivemos no Brás semana passada, retrasada, já faz alguns dias, sei lá, acho que faz 2, 3 semanas. Ele se propagou de uma maneira muito rápida. Era um shopping que tinha roupa, né, loja de roupa dentro. Na cabeça de vocês, ou no entendimento de vocês, por que vocês acreditam que o fogo se propagou de uma maneira tão rápida? Vamos Nossa, lá, quantas respostas. tem algumas coisas que eu levei em consideração. Primeiro é o seguinte, o prédio não estava com a VCB, então significa que tinha pendências lá. Segundo ponto, tinha muitos elementos propagadores de fogo. O que E são não elementos havia propagadores de fogo, Davi? papelão, roupa, álcool, que mais? Fiações irregulares. Tinha uma série de coisas irregulares, objetos que pega fogo com plástico, né? Uhum. Porque eram lojas e lojas. E acredito que o sistema de incêndio não estava adequado para atender a necessidade ali em caráter de urgência. Exatamente. Então, o que nós temos? Até o sistema de incêndio, eles tinham sprinkler, não estava funcionando, e eles tinham hidrante, só que os hidrantes não estavam completos, a caixa de hidrante não estava completa. Então, eles não tinham o esguicho do hidrante. Então, aquela água saía na mangueira, mas ela não tinha o esguicho, que é o que dá aquele jato para fazer o combate. Era como se eles tivessem uma torneira de jardim, com uma potência um pouco maior, mas sem aquela eficiência do esguicho. Então, isso é justamente o que o Davi trouxe. Nós tínhamos um espaço cheio de material combustível, então roupa, papel, manequim, whatever o que seja, não tinha exigências, as exigências, né, as medidas preventivas, elas não estavam com a manutenção em dia e não teve nenhuma eficiência. Não funcionou. Então, é esses cuidados que a gente fala que o projetista de incêndio tem que ter. Putz, nesse caso, o projetista teve problema? Provavelmente teve culpa? Provavelmente não. Agora, aonde está a culpa disso? Na falta de manutenção, que é a bandeira que eu levanto para vocês de que não é só um projeto, não é só um projetinho. O cliente ele tem que ficar muito orientado que ele tem que fazer manutenção. Ele pode colocar o melhor sistema do planeta. Se ele não fizer manutenção, aquele sistema não vale. Aquele sistema não vai funcionar. Então, esse estudo de caso eu trago para vocês verem o tanto de detalhes que nós precisamos nos atentar quando estamos falando de incêndio. Logicamente, né, é uma obra gigante, então os cuidados são outros, mas se estivermos falando de uma obra pequena, é a mesma coisa. Vocês precisam olhar para os pequenos detalhes, para os pequenos riscos que tem naquela edificação. Eu gosto de trazer muito um ponto que é vocês, começou ali a fazer seu projeto, decidiu empreender e etc., não criar um cliente para o produto de vocês, e sim o produto para o cliente. Renata, não entendi nada. Nada a ver uma coisa com a outra. Quando um cliente vem e fala assim, Davi, eu preciso do projeto de prevenção contra incêndio. O que esse cliente precisa, Davi? É do projeto? Vamos lá, depende. Quando o cliente ele pede um equipamento que combate a incêndio de ponta, precisa entender a necessidade dele em questão financeira. Não, Porque ele ele te pediu um projeto. O cliente que te pede um projeto, ele quer o Sim. projeto ou ele quer outra coisa?
É isso que eu estou tentando explicar. Depende da necessidade em condições financeiras. Muitas vezes, por exemplo, tem muito cliente aí que quer construir uma mansão num terreno, aí quando você vai ver o terreno é pequenininho, ele não tem grana para fazer um investimento. É igual quando ele pede um projeto, tem que levar em consideração uma série de necessidades. Tem árvore no local, tem folhas, tem risco, 1, 2, 3, como é o local, tem que fazer uma série de estudos. Ele não quer bem o projeto. Ele quer que você economize o máximo possível. E lá no final, ele quer que você entregue o projeto na mão dele ou o certificado de vistoria do bombeiro? O certificado de vistoria do bombeiro, ele não quer o projeto. Ele tá nem vai. Muitas vezes ele nem vai olhar o projeto. Você vai chegar na isso. obra, vai estar lá no chão e a peãozada pisando no chão. Então, vocês entendem que não adianta eu falar, sou projetista, vou fazer projeto de incêndio, piriri pororó, o cliente veio, te pediu o projeto, você entregou o projeto. Não é o que ele quer. Ele quer o alvará na prefeitura. E para chegar no alvará da prefeitura, ele precisa do certificado de vistoria do bombeiro. E para chegar no certificado de vistoria do bombeiro, ele precisa do projeto de incêndio. Então, se ele te contrata e você parou aqui no projeto, você não resolveu o problema dele. Renata, eu tenho que ir lá e emitir o alvará? Não. A não ser que esteja no seu escopo. Agora, esse auxílio até a vistoria é o que faz com que vocês fidelizem essa pessoa. Porque aí, de fato, vocês resolveram o problema deles. Então, por isso que eu gosto muito de trazer esse pensamento, que é vocês criarem o produto que o cliente precisa. O cliente veio aqui, a gente teve um ano aqui na RDAO que tinha uma procura muito grande desse processo, que é onde a maioria dos profissionais param. O cliente tinha um projeto na mão, ele tinha executado, mas ele não sabia mais o que fazer. Ele estava travado, que era chamar a vistoria e emitir o AVCB. Ou ele tinha o projeto, mas ele não fazia ideia como é que executava e o que era aquele triângulo, aquele retângulo no projeto. Então, quando vocês forem atender clientes ou quando vocês forem falar de projeto de incêndio, entenda o que o cliente de vocês querem e não vem com uma receita pronta. Estou te vendendo um projeto, estou te vendendo a vistoria. Não, entende o que ele quer. Porque às vezes ele quer só o projeto, ele quer o AVCB, então vai ter que fazer o projeto, vistoria, instalação, piriri, pararó. Às vezes ele já tem um projeto e ele quer só o auxílio na instalação e na vistoria. Às vezes ele já tem o projeto, já tem a instalação. E ele quer só o auxílio na vistoria. Então, por isso que lá no começo eu falei que o leque da área de incêndio é gigante, porque você pode atuar no projeto, você pode atuar na instalação, na vistoria, na manutenção, na administração desse sistema. Como assim? A cada quanto tempo tem que fazer manutenção do extintor? Anual. A cada quanto tempo manutenção na casa de máquinas? 3 meses. Então, você pode vender esse pacote para o seu cliente também. Você pode vender consultoria, você pode vender assessoria, você pode vender treinamento para o time dele de brigada de incêndio. O leque que vocês conseguem abrir dentro dessa área é muito grande, desde que vocês entendam o que de fato o cliente precisa. E aí você vai criar o que ele precisa. Você vai oferecer o que ele precisa. E não ali pegar um escopo perfeito do que você tem. Um dos pensamentos que nós trazemos muito aqui na RDAO, que é ocupar os espaços vazios que tem no mercado. Então, quando a gente viu essa demanda gigante chegando de pessoa com projeto, mas que não conseguia chegar até o AVCB, vocês concordam comigo que esse vácuo que ficou aqui é um espaço vazio? Foi onde a gente foi atuar. A gente entrou muito nisso. E hoje não, na verdade, desde o começo da RDAO, não existe a possibilidade de a gente só entregar o projeto para o cliente. Nós acompanhamos até o AVCB. Esse foi o maior diferencial. Por quê? Porque não existia no mercado. Então, Renata, beleza? Resolvi que você é projetista de incêndio. Por onde eu começo? Procura o que a galera não está fazendo no mercado na sua região. Não está atendendo bem? Não está entregando de verdade? O que o pessoal não está fazendo? Procura onde está esse espaço vazio, que a partir disso, vocês conseguem posicionar muito com isso. Uma coisa que precisa entender, galera, o mercado ele está mudando muito, principalmente com rede social, marketing, etc. Cada vez mais os clientes eles esperam pessoas que são especializadas em determinado serviço. Ainda existe o cliente que quer contratar uma pessoa para fazer tudo? Existe. É maioria? Não tanto, tá? Não é mais maioria. As pessoas cada vez mais querem, putz, espera aí,
É estrutural, eu quero um especialista de estrutura. É incêndio, eu quero um especialista da área de incêndio. É elétrico, um especialista da área de elétrica. Então, procurem muito a área que vocês vão atuar, se especializem nela. Seja no incêndio, entra, se especializa nessa área. Tem pós, tem treinamento, tem várias coisas que acontecem no mercado para vocês se especializarem. Procurem estar perto de pessoas que têm autoridade nesse assunto para que vocês consigam estar sempre em movimento e aprendendo sobre. A Cá, ela foi em um evento que a gente fez em agosto, onde tinha alguns tenentes, coronel, tinha o diretor do IPT. Então, é importante estar perto dessa galera, porque essa galera é que está fazendo o mercado funcionar há muitos anos. Então, eles têm um know-how absurdo. Esse frigorífico, por exemplo, o que eu liguei para essa galera, falando, gente, eu consigo compartimentar isso? Como que isso vai funcionar? Eu vou ligar com o quê? Como que eu vou garantir que essa balança vai parar e vai fechar essa cortina e etc. Então, quanto mais vocês entrarem nessa lei dos 4 efeitos, né, que a gente traz, em todas as áreas servem, mas aqui eu vou sempre focar na área de incêndio. Quanto mais vocês entrarem nisso, mais vocês vão conseguir se posicionar de fato no mercado. E vão conseguir, de fato, entrarem como, beleza, sou especialista na área X, que foi a que eu escolhi. Ali, quando a gente falou o cliente ele não quer o projeto, né? Ele quer o ABCB. O cliente, a gente já entendeu que eu vou entregar o que ele precisa, né? Que eu vou criar ali o produto dele. Só que vocês entendem que se o cliente vir aqui e falar assim, Renata, eu preciso contratar o projeto. E aí eu falar assim, não, João, você não quer projeto, você quer ABCB. O que ele vai me responder? O que vocês imaginam que ele vai responder? Você, Renata, você pode formular sua pergunta de novo? Claro. Vamos pensar o seguinte: o cliente veio aqui no meu escritório e falou assim, Renata, eu preciso do projeto do bombeiro. E aí eu falo assim, não, Davi, você não precisa do projeto do bombeiro. O que você precisa é o AVCB. Qual seria a sua resposta? Como meu cliente. Bom, eu ia pedir para você providenciar para mim, a contratar o seu serviço, correr os caminhos corretos e providenciar o mais rápido possível para mim o AVCB. Porque projeto, para mim, como cliente, não é interessante. O que eu preciso é o AVCB. Mas você que é profissional, você vai me ditar o que precisa ser feito corretamente para atender a demanda do bombeiro, né? Na verdade, para eu poder pegar o AVCB. Mas você entende que normalmente o cliente nem sabe o que é o AVCB? E ele nem sabe que o que ele precisa é o certificado e não o projeto? Porque o bombeiro foi na edificação dele e falou assim, faz projeto. Sim, eu compreendo. Você está coberta de razão. Aí que entra esse negócio, essa frase aqui. A gente vai vender e vai falar, vai vender o que o cliente quer, ele quer projeto. Só que você não vai entregar o projeto, só o projeto. Calma, não vai entregar só o projeto, vai entregar outra coisa. Não vai entregar só o projeto. Porque ele veio aqui e me pediu o projeto. Se eu entrego o projeto, de novo, o problema dele continua. Então, eu vou vender o que ele quer projeto? Tá bom, Davi, vamos fazer o seu projeto. Lá no final, eu vou entregar teu projeto com acompanhamento da sua instalação, com a vistoria, com o seu AVCB. Então, na área de incêndio, gente, eu não sei como que são as outras áreas, para ser bem sincera, porque eu não atuo, mas na área de incêndio, o principal é vocês entenderem que ninguém acorda e fala assim, nossa, dia lindo, quarta-feira, feriado, quero muito contratar um projeto de incêndio. Não, é tipo assim, nunca na vida isso vai acontecer. As pessoas, elas contratam porque elas são obrigadas. Então, elas não querem. Elas já contratam meio puta da vida. Tipo, meu Deus, que saco. Tô abrindo meu negócio, nem sabia que ia ter que gastar com isso. Se você ainda dificultar muito, por mais que o seu trabalho seja bom, você não vai ser visto como um profissional bom. Porque o cliente, ele já tá irritado com aquilo. Ele fala, meu, não resolveu, não foi. Então, entendam muito essa questão de vocês resolverem de fato o problema. Já entrem, beleza, vamos fazer o projeto, te dou ali os orçamentos da instalação e no final a gente pede a vistoria do bombeiro, porque é isso que de fato o cliente de vocês precisam e querem dentro da área de incêndio. Uma coisa que a gente entendeu aqui na RDAO, que o cliente, cara, ele não sei, ele não fica feliz em pagar 5, 10, 15, 20, 30, 100 mil reais
em um projeto e no final receber um monte de papel. Porque o projeto de incêndio nada mais é que um monte de papel dobrado em várias formas diferentes, de vários tamanhos, que o cliente talvez nem entenda. Você fala, tá bom, que merda, paguei 100 mil nisso aqui. E aí que entra a sacada de vocês agregarem valor no serviço de vocês. Então, do projeto de incêndio, aqui na RDAO, a gente transformou numa experiência com o cliente. Como assim? Nós montamos um fichário personalizado, onde ele consegue colocar várias documentações, seja de incêndio ou de prefeitura. Então, ele organiza todos os documentos dele, nós colocamos todos os documentos de incêndio, começamos a entregar orçamentos, as especificações de material, empresas, tudo que ele for utilizar. Fizemos uma plaquinha exclusiva para ele pôr na edificação dele, colocamos um pendrive personalizado com todos os arquivos. Então, o projeto de incêndio, ele é um projeto, igual eu falei, ninguém compra tão feliz assim. E daí eu paguei, não quero comprar, comprei, paguei caro na cabeça do cliente e recebi um monte de papel. Porra, que bosta é essa? Desculpa o palavrão. Então, essa é muito um pensamento que vocês vão ter que ir criando de tipo, caraca, como eu vou agregar experiência nisso? E por mais que talvez vocês olhem e falem, pô, Renata, me erra, né? Cara, que fichário, só entregar a pasta lá e tá tudo bem. Gente, essa questão do atendimento, do cuidar do cliente até o final e dessa entrega diferenciada foi o que fez a RDAO Molim, ela der o boom que ela deu nos últimos anos. Por quê? Porque você resolve de fato a dor do cliente e você realmente abraça ele. Você entrega ali todos os documentos, você cuida da edificação. Então, todo o processo fica mais leve. E no final, ele realmente vai ficar feliz, porque ele não recebeu só uma pasta vermelha com um monte de papel dentro. Ele recebeu uma coisa personalizada para ele. Então, eu preciso muito que vocês entendam esses diferenciais que talvez vai ser importante para vocês quando pensarem em entrar na área. E eu espero que todo mundo que esteja aqui fale, nossa, que legal, eu quero fazer parte dessa área de incêndio, porque a gente precisa muito de profissionais dessa área. Vocês consigam ir sempre entendendo como vocês vão agregar valor. E principalmente, aqui quando eu falo do agregar valor, não é só pela questão de você se posicionar no mercado, vender e etc. Mas pela questão da conscientização. Porque aí o cliente, quando chega para receber isso, ele fala, nossa, não, mas espera aí. Não, então é bastante coisa. Então, realmente, ele começa a ver valor na prevenção contra incêndio. Ele começa a se conscientizar com isso. Ele começa a entender, de fato, que não é só um projetinho, que não é só ele colocar extintor e tá tudo bem. Que ele tem toda uma manutenção que tem que fazer, tem todo o estudo que ele tem que fazer, e assim por diante. O Brasil, gente, ele tá entre os top 4 países que o poder de decisão de cliente, enfim, do mundo, na verdade, está muito baseado no que criador de conteúdo, no que pessoas do mercado estão falando. Então, é muito importante essa questão da prova social, que vocês façam com que o cliente de vocês se sintam importantes. Seja fazer entrega diferente, seja, tipo, sei lá, tem um site, colocar ele ali no site, trazer ele à tona, mostrar para ele, mostrar que você pensa nele. Aqui, agora fim de ano, a gente fez um mimo de fim de ano para todos os clientes e nós estamos escrevendo cartinhas à mão. 100 cartinhas, cara. A gente tá, tipo, cada dia a gente escreve um pouco. Por quê? Porque é isso. Fazer o cliente se sentir importante e fazer ele entender que não, a gente não tá falando só de um projetinho. Você não viu repetir essa frase várias vezes. Não é só um projetinho. É de fato cuidar da edificação dele. É de fato pensar no patrimônio dele. É de fato pensar em todas as vidas que estão lá dentro que a gente precisa proteger. Então, é lembrar o cliente anualmente, semanalmente, mensalmente, sei lá quantas vezes vocês quiserem, da importância do que vocês estão fazendo, da importância do trabalho de vocês e da importância dele valorizar isso de fato dentro da edificação dele. Tem um desafio que eu gosto. Aliás, até aqui, alguma dúvida? Não, tudo certo. Da minha parte, não. Entenderam? Renata. Pode falar. Alô, Renata? Oi. Quem está falando é Benito Bueno, tudo bem? Tudo bem, e você? Você perguntou se tinha alguma dúvida. Eu te faço uma pergunta. Dentro da sua expertise, da sua experiência,
quais setores industriais apresentam os maiores desafios para o cumprimento dessas normas ligadas à prevenção e combate a incêndio? Benito, né? Isso, que não é o de Paula. Gente, na área industrial, a grande maioria apresenta desafios diferentes. Por quê? Vamos falar do frigorífico, igual eu trouxe antes. Nós temos um desafio para compartimentar, mas nós também temos um desafio com a rede de splitter. Beleza? Vamos pensar, então, agora em uma indústria que usa muita química, né? Tem tanques de líquidos inflamáveis, combustíveis, etc. Também é um desafio. Por quê? Como que eu apago? Com espuma ou eu nem apago? Então, eu preciso pensar em distâncias, para que esses tanques eles não entrem, né, em combustão ali um com o outro. Ao mesmo tempo, eu não tenho tanto espaço assim, então eu já preciso controlar isso. Eu preciso pôr espuma, mas aí eu preciso de tanques de água gigantes, e aí eu preciso de treinamento, mas talvez eu nem tenha efetivo na indústria para fazer o treinamento. Então, se a gente vai para um frigorífico, eu tenho um debate, né, com o SPK, que é o sprinkler, e a compartimentação. Se eu venho para indústrias que tem a parte de líquidos, combustíveis inflamáveis, eu entro em um debate de armazenamento, e aí a gente entra em desafios de armazenamento com bombeiro e armazenamento quando eu vejo a questão de segurança do trabalho. Tem um caso nosso aqui, é uma indústria de colchão. Eles têm um tanque, ai, qual é o nome? Um espaço muito grande, não vou lembrar o nome agora, um campo de armazenamento de produtos combustíveis. Para o bombeiro, aqueles produtos não podem estar cobertos. Eles têm que tirar a cobertura e deixar ao ar livre. Para a questão do produto, ele não pode ficar ao ar livre, porque se chover e por algum motivo esse produto tiver contato com a água, ele pode entrar em combustão. Então, esse projeto, por exemplo, ele está parado. A gente está em comissão estadual, porque o bombeiro não entende a normativa, né, do produto, as recomendações do produto, da segurança do trabalho, também não abre mão, então a gente entra nesse embate. O mesmo se repete quando a gente fala de agroindústria. Agroindústria, nós temos diversas exigências que nós conseguimos pôr por norma, só que a gente está falando de espaço confinado, um pó absurdo, qualquer faísca faz aquilo explodir. É um lugar que gera pó com muita facilidade, muito rápido, então não tem como você ficar limpando todo dia, toda hora para não ter pó. Então, na área de indústria, Benito, a maioria das indústrias, a não ser assim, indústria de coisas muito simples, sei lá, nem consigo pensar, faz tanto tempo que a gente não pega coisas simples, mas a não ser coisas que sejam, não banais, não seria esse o termo, mas coisas simples, sei lá, coisas de baixo risco, talvez seja tranquilo. Agora, coisas que tenham um risco maior de incêndio, de combustão, de alastramento, normalmente você tem grande desafio. Por quê? Norma de bombeiro, às vezes, não conversa com norma de agricultura, que não conversa com norma de seguradora, que não conversa com o NBR, que muitas vezes não conversa com o NFPA, e aí você entra nesse embasamento de tentar pegar todas essas normas e trazer num meio comum. Respondi a sua pergunta? Muito, muito bem respondido. Muito obrigado. Imagina. Obrigada a você. No caso do frigorífico que eu apresentei para vocês, por exemplo, uma das formas da compartimentação que nós entendemos que seria legal era colocar o vidro resistente ao fogo entre alguns depósitos para facilitar a visibilidade. Só que aí o Ministério da Agricultura vedou, porque, como é um frigorífico, eles pensam que se o vidro quebrar, aquelas, né, capos, etc., podem contaminar todo o produto. Aí o que nós fizemos? Falou, não, peraí, vamos então conversar com a Alemanha para ver uma forma de colocar uma película que vai compartimentar, né, vai, enfim, segurar esse vidro. Beleza, conseguimos isso. Aí a gente chegou em outro problema, que foi o seguinte: no frigorífico, eu tenho a casa de máquinas ali, que, sei lá, vai estar em 18 graus, e eu tenho a minha indústria que vai estar em menos muitos graus, porque está tudo negativo lá por conta das carnes. E aí esse vidro que fica nesse meio, esse gel intumescente que fica dentro dele, poderia congelar. Então, eu tenho aqui, estou congelando porque está muito gelado, aqui está ambiente normal, pode ser que esse calor
com essa diferença de temperatura tenha problema nesse meu gel e ou ele pode começar a entumecer, porque ele pode achar que está muito quente, ou ele pode começar a congelar. E aí, de novo, a gente teve que voltar para a Europa. Vou falar, né, com o fabricante da Europa, com a Vetrotec, para entender como que eles fazem isso na Europa. Porque na Europa tem inverno, tem neve. Como que o vírus se comporta lá? Como que eles estão fazendo isso lá que a gente consiga trazer para cá? Então, você vai vendo, Benito, que é muitos embates normativos que você vai trazendo, e você vai colocando, e você vai analisando, e a falta de compatibilização dessas normas. Eu acho que esse é o maior desafio assim, que a gente tem dentro da prevenção contra incêndio. Certo? Maravilha, maravilha. Mais alguma dúvida, gente? Tenho 6 minutos para encerrar. Depois eu mando para vocês esse desafio, mas ou vocês até podem fazer agora, eu dou 1 minuto para vocês fazerem. A ideia é o quê? Vocês ligarem todos os pontos com apenas 4 linhas, sem tirar a caneta do papel. Ligar todos os pontos com 4 linhas, sem tirar a caneta do papel. Vou dar 1 minuto. Foi? Foi. Conseguiram? Consegui, várias formas. Como você fez? Primeiro eu comecei por fora e depois eu fui fazendo outros modelos aqui, tentando e deu certo. Depois você manda uma foto lá no grupo pra galera. Gente, Tá. a ideia é que vocês liguem esses pontos e vocês vão ver que dá para vocês saírem para fora, para o lado e etc. É basicamente que vocês pensem fora da caixa. Em qualquer área da engenharia. Mas, de novo, vou sempre puxar para minha sardinha, né? Puxar aqui a sardinha para o meu lado, que é a prevenção contra incêndio. Vocês precisam pensar fora da caixa e buscar alternativas que sejam diferentes do que a galera está fazendo. A área de incêndio, por mais que às vezes a gente olhe e pareça que está saturada, não tá. Não tá, não tá, não tá. Está cheio de profissionais que fazem o copia e cola. Mas tem pouquíssimos, e a gente conta nos dedos, profissionais que realmente olham para a prevenção com essa importância e com essa minuciosidade de detalhes que eu mostrei para vocês. Para finalizar, alguém ficou com alguma dúvida sobre isso? Sobre a nossa conversa de hoje? Não? Vou entender que não. Gente, aqui, nessa ideia de pensar fora da caixa, uma das coisas que a gente fez foi justamente criar a Preview World, que é uma comunidade focada em promover educação na área de incêndio. Então, a gente promoveu várias coisas, várias iniciativas para trazer a prevenção contra incêndio à tona, para que todas as pessoas entendam a importância da prevenção contra incêndio e entendam como essa área precisa ser valorizada. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Deixei meu e-mail, Instagram, LinkedIn. Se alguém tiver dúvida, pode me chamar lá no Instagram, pode me mandar mensagem. A Ká sabe que eu super respondo, super sou ativa nas redes. E muito obrigada muitíssimo pelo tempo de vocês. Espero que vocês tenham gostado e espero que todos vocês queiram atuar na área de incêndio agora. Muito obrigado, parabéns. Ô, Obrigada. Renata, muito obrigado pela palestra, viu? Pelo seu tempo que você dispôs para passar para a gente. Eu pude aprender bastante. É uma área carente que a gente precisa se interessar mais. Você trouxe uma base muito grande de conhecimento.
E se você puder, faz uma gentileza para a gente, manda uns links de algum site de especialização, que você deve ter bastante conhecimento nessa área, e você deve conhecer bastante instituições que passa curso, né? Que passa conhecimento, para que a gente possa procurar também. E ficar bom igual você um dia. Com certeza, vão ficar melhor que eu ainda. Eu espero ajudar bastante vocês nisso. Mando sim, Davi, eu mando para cá, anotei aqui para mandar para ela, mando alguns links de material que tem, aulas que tem. Tem, por exemplo, a BPP, é uma associação de proteção passiva. Então, eles dão aula toda última sexta-feira do mês no YouTube, gratuito, com profissionais incríveis, e é tipo das 9 às 10 da manhã. Então, tem várias formas de vocês irem se atentando, irem se aproximando dessa galera, irem estudando sobre. Eu vou fazer um e-mail com várias dessas indicações, e aí eu mando para cá e a Cá dispara para todos vocês. Obrigada, Renata. Obrigada pela aula maravilhosa e por todas as dicas que você nos deu. Que Deus te abençoe. Amém, Iracema. Obrigada. Obrigada, Renata. Foi incrível, tá? A sua palestra, né? Muito esclarecedora. E você pudesse, assim, dar uma dica para quem quer iniciar na área, qual seria? Por onde começar? Por onde começar? De que estado você é? Os passos, Rio de Janeiro. Começa entendendo como que funcionam as normas aí do Rio. Gente, tipo, quero começar no incêndio. Começa por onde? Entenda como é que é a norma do seu estado. Começa a ler. Quando que aprova? Quando que não aprova? Que norma que utiliza? Como que é o processo administrativo? Qual que é o software, o sistema, o link, o site? Por onde que começa? E aí, depois disso, vai para a prospecção. E a prospecção, eu gosto de fazer de uma maneira muito passiva. Então, procura, faz uma lista de engenheiros, arquitetos, construtores que tem na cidade e vai tomar café com essa galera e conversar. Olha só, tudo bem? Prazer, Renata. Estou entrando na área de incêndio, vou entrar de cabeça, especializando na área, o que você precisar contar comigo. Porque aqui na RDAO, 80% dos nossos clientes vêm por indicação ou é recorrente, cliente que já está há muito tempo. Então, 80% da nossa base é passivo, sem nenhum esforço. Por quê? Por ter esse contato, essa prospecção sempre muito ativa. Então, uma vez por semana, eu faço pelo menos 3 refeições com colegas. Então, engenheiro, arquiteto e etc. Sei lá, um café da manhã, um almoço, uma janta. Eu gosto muito de otimizar tempo. Então, eu já pego, tipo, eu tenho que almoçar, tenho que jantar, tenho que pegar café da manhã. Já convida alguém, faz isso numa cafeteria, num restaurante, enfim. Já fez ali uma prospecção, um network legal. Então, investe nesse network e esteja muito presente em associação, CREA, sabe? Tipo, associação comercial, associação de engenheiros, associação de arquitetos, associação das mulheres empreendedoras, associação do que tiver. Esteja muito junto, porque você vai conhecendo empreendedores, você vai conhecendo outros profissionais da área, você vai começando a se movimentar no meio dessa galera. E furar a bolha, tipo, sair só daquele normal de associação de engenheiros, associação da construção civil, furar essa bolha, você consegue ir alcançando outras pessoas. Consegue, de fato, alcançando outras indicações, além daquele comum ali que está todo mundo. Beleza. Obrigada. De nada. Fechou, galera? Mais alguma coisa? Renata, eu quero agradecer em nome dos alunos, tá? A sua disponibilidade. Fica aí um convite também para outra palestra, né? Se eu puder ministrar outra palestra também. Tá, eu quero agradecer em nome de todo mundo. Ela aí, de todos os vai, né, alunos. Renata? Dia 4 de dezembro. É verdade. Eles até já marcaram, dia 4 de dezembro. Dia 4 de dezembro. Ela vai fechar o nosso ano. Olha a responsabilidade, Renata. Já aproveita aí e me fala, qual o tema que vocês querem, Ana? Vocês tinham pedido já um briefing. Vocês tinham pedido já passado sobre justamente como iniciar na carreira depois da formação. Podemos fazer, então, um passo a passo de por onde começar? Podemos. Por onde começar? Na área de incêndio ou por onde começar na engenharia?
que vocês acham, pessoal? Eu opto por incêndio. Eu Começar também na acho área que a de área de incêndio. incêndio. É. Começar na área de incêndio. Perfeito. Vai ser um Anotado. segmento, vai dar tipo uma continuidade, né? Dessa de hoje, dessa palestra de hoje, da fala tua de hoje. Acho que vai ser bem interessante, a gente vai puxar o gancho daí também. Perfeito. Anotado, então. Dia 4/12, vejo vocês de novo. E até lá, gente, se vocês tiverem dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, quiserem entender alguma coisa, pode mandar mensagem no Instagram. A Cá pode passar meu contato para vocês. Vocês mandam mensagem. Em menos de 24 horas eu respondo. Não vai ser instantâneo, mas em menos de 24 horas eu respondo. Sim. Renata, você pode passar aquele projeto básico para a Ana? Posso. Ana, você me cobra, por favor? Vou passar o meu projeto modelo. Então é isso aí. Obrigada, Renata, Benito. você tem algum curso? Não. Não tem Ah, nenhum curso na área de incêndio. Posso passar, junto desses e-mails, eu indico alguns cursos que tem. Não sou muito adepta a cursos online, então não ministro nenhum curso. O que a gente tem é podcast, várias iniciativas gratuitas que vocês podem assistir, mas nenhuma é tipo um curso que vai te ensinar do começo ao fim. Se você quiser vir para o Paraná, passar uns dias aqui no escritório, eu te ensino aqui. Mas aí aqui, ó, face to face do meu lado. Isso aí. Ok, Hoje, bye bye. verdade. Rafa, quer falar mais alguma coisa? Quer parar de gravar? Não, já vou encerrar aqui a gravação. Fechou.